Boa noite, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma doença chamada bronquiectasia. A bronquiectasia é uma doença na qual consiste em uma dilatação anormal, permanente e irreversível de brônquios e bronquíolos do pulmão, com infecções recorrentes, inflamações e hipersecreção e redução da limpeza mucociliar. Essa doença não tem cura e normalmente está associada a outras condições, como fibrose císticas, enfisema pulmonar, síndrome dos cílios imóveis, também conhecida como síndrome de Kartgener, doença genética caracterizada por alteração na organização estrutural dos cílios que revestem o trato respiratório. Existem dois tipos de bronquiectasia, a difusa, que afeta várias áreas do pulmão, e desenvolve mais frequentemente em pacientes com defeitos genéticos, imunológicos ou anatômicos que afetam as vias respiratórias. E a focal, que aparece em uma ou duas áreas do pulmão. Tipicamente, a focal se desenvolve como um resultado de uma pneumonia não tratada ou de uma obstrução. Por exemplo, por causa de corpos estranhos, tumores, alterações pós-cirúrgicas, linfadenopatia, microbactérias, tuberculosas ou não tuberculosas, podem causar também essa bronquiectasia focal e colonizar os pulmões de pacientes com repercussão da doença na sociedade. A bronquiectasia acaba afetando economicamente e socialmente os seus pacientes. Tem sido cada vez mais diagnosticadas devido à utilização maior da tomografia de tórax de alta resolução. Com o envelhecimento da população, existe um aumento maior das patologias que acabam se associando às bronquiectasias, como a asma grave, DPOC e pneumopatias intersticiais, o que acaba dificultando seu manejo e comprometendo a qualidade de vida dos pacientes, tendo um grande impacto, tanto social e econômico. Os pacientes com a bronquiectasia, eles vivem sempre com secreção, tosse, além de usar com frequência a nebulização. Tudo isso acaba afetando o seu meio de socialização, que, segundo os relatos dos próprios pacientes, sentem desconforto em sair para se socializar, devido a tosse com secreções frequentes e às vezes também não podem nem viajar por conta do clima almejado, senão acaba atacando. Além da bronquiectasia afetar economicamente esse paciente, devido ao alto investimento no qual ele se vê obrigado a investir com sessões de fisioterapia, deslocamento, consultas, médicos, entre outros, que entram nesse aspecto econômico. Fisiopatologia e como se desenvolve. A bronquiectasia é adquirida ao longo da vida, seja em indivíduos com predisposição genética ou em portadores de algumas condições que leve ao aumento da supuração pulmonar ou até mesmo uma sequela de um evento infeccioso grave. O processo do desenvolvimento da bronquiectasia depende de uma agressão inicial à parede da via aérea, seja por fragilidade estrutural, por acúmulo de secreção ou infecções recorrentes. No momento em que se instala a lesão estrutural, tem início um ciclo vicioso, levando à retenção de secreção e de células e mediadores inflamatórios que aumenta a lesão transmural. A presença de reação inflamatória exacerbada no pulmão pode ser a gênese de reatividade brônquica e obstrução do fluxo aéreo. Em longo prazo, pode instalar-se um quadro clínico muito semelhante à doença pulmonar obstrutiva crônica. As causas de bronquiectasia se dividem em infecciosas, condições congênitas, imunodeficiências, entre outras.
Em cerca de 40% dos casos, a etiologia é indefinida, mesmo com extensa investigação. Tratamento. O tratamento para bronquiectasia é feito com o objetivo de melhorar os seus sintomas e impedir a progressão da doença, já que essa condição não tem cura. Assim, pode ser recomendado pelo médico o uso de antibióticos com o objetivo de tratar as infecções, mucolíticos para facilitar a liberação de muco ou broncodilatadores para facilitar a respiração. Tratamento terapêutico. Já no tratamento terapêutico, o principal meio é a fisioterapia respiratória. Usam-se técnicas de desobstruções das vias respiratórias para reduzir tosse crônica em pacientes com produção significativa de escarro e entupimento mucoso e para reduzir os sintomas durante as exacerbações. Essas técnicas compreendem em prática regular de exercícios, fisioterapia torácica com drenagem postural e percussão do tórax, dispositivos de pressão expiratória positiva, ventilação percussiva intrapulmonar, coletes pneumáticos e drenagem autogênica, técnica respiratória considerada capaz de auxiliar na mobilização das secreções das vias respiratórias periféricas paracentrais. Um fisioterapeuta respiratório deve ensinar os seus pacientes como usar estas técnicas e eles devem utilizar aquela que seja mais eficaz em cada caso e sustentável. Para pacientes com obstruções das vias respiratórias, o tratamento é com broncodilatadores também. Tratamento terapêutico. Já no tratamento terapêutico, o principal meio é a fisioterapia respiratória. Usam-se técnicas de desobstruções das vias respiratórias para reduzir tosse crônica em pacientes com produção significativa de escarro e entupimento mucoso e para reduzir os sintomas durante as exacerbações. Essas técnicas compreendem em prática regular de exercícios, fisioterapia torácica com drenagem postural e percussão do tórax, dispositivos de pressão expiratória positiva, ventilação percussiva intrapulmonar, coletes pneumáticos e drenagem autogênica, técnica respiratória considerada capaz de auxiliar na mobilização das secreções das vias respiratórias periféricas paracentrais. Um fisioterapeuta respiratório deve ensinar os seus pacientes como usar estas técnicas e eles devem utilizar aquela que seja mais eficaz em cada caso e sustentável. Para pacientes com obstruções das vias respiratórias, o tratamento é com broncodilatadores também. Curiosidades em relação à doença. Dentro das curiosidades da doença, podemos destacar a intervenção cirúrgica, que é rara, mas pode ser muito útil quando as bronquiectasias são localizadas ou quando há uma má formação ou área restrita de estenose e etc. Por outro lado, o transplante de pulmão é indicado em doentes com bronquiectasias extensas e graves. Outro fato curioso é que dentre as prevenções para todos os pacientes com doença pulmonar crônica, as recomendações são cessação do tabagismo mais evidente, vacinação contra influenza anual e vacinação pneumocócica com vacina conjugada 13 valente e polissacarídea. Nos países desenvolvidos, principalmente os avanços no tratamento com antibióticos nos últimos anos, proporcionaram uma diminuição da bronquiectasia de origem infecciosa. Porém, nos países em desenvolvimento, a bronquiectasia pós-infecciosa ainda consiste em um importante problema de saúde pública e sua alta morbidade interfere de forma significativa na qualidade de vida dos seus portadores. Outro fato curioso e super importante é que houve um aumento de expectativa de vida
decorrente ao desenvolvimento tecnológico e científico ocorrido nas últimas décadas, que teve um amplo impacto na prevalência de doenças crônicas como a bronquiectasia. Também foi comprovado no estudo de Simas, em 2017, e colaboradores, que pacientes com bronquiectasia apresentam altos índices de ansiedade e depressão, bem como diminuição do desempenho cognitivo. Tem-se sugerido que as mudanças no humor resultam na autopercepção negativa e do prejuízo funcional, os quais se relacionam diretamente com a diminuição da sua capacidade física. Sinais e sintomas. Os sintomas, caracteristicamente, começam de modo insidioso e pioram de maneira gradual ao longo dos anos, acompanhados por episódios de agudização. Os principais sintomas são tosse persistente e com catarro, falta de ar, perda do apetite, mal-estar geral, pode haver tosse com sangue, dor no peito, dificuldade para respirar, mau hálito e cansaço excessivo. Boa tarde, meu nome é Ana Marina, sou fisioterapeuta respiratória, atuo hoje no CTI pediátrico e venho falar com vocês um pouquinho da abordagem da fisioterapia no diagnóstico de bronquiectasia. Partindo então de um paciente com diagnóstico de bronquiectasia no ambiente intra-hospitalar, é um paciente de uma evolução mais grave da doença, que necessariamente precisa de uma estabilização do quadro, Muitas das vezes precisa da oxigenoterapia, precisam de outros recursos, que necessitou da internação. Então, partindo do pressuposto de um paciente intra-hospitalar com quadro de bronquiectasia, primeira coisa, a gente estabiliza o quadro desse paciente, se ele precisa de oxigênio, se ele precisa de outras medicações juntas, e a fisioterapia, ela é acionada no objetivo principal de remoção de secreção. Sabemos que na bronquiectasia a gente tem uma destruição, um quadro irreversível da parede dos brônquios, o que dificulta mais essa remoção, e a fisioterapia vem junto para trazer o que? A remoção, facilitar essa remoção. Junto dessa remoção da secreção, o que nós vamos ter junto? Uma melhora do volume pulmonar, nós vamos ter uma mecânica melhor, com fluxo com uma resistência mais reduzida, facilitando assim para o paciente uma respiração mais adequada, uma troca gasosa melhor, Então a fisioterapia ela entra com esse papel. As técnicas de remoção de secreção, ela vem junto através de o quê? De uma ausculta respiratória bem adequada. Você faz a ausculta e através do que você está auscultando, você consegue determinar qual manobra mais adequada você pode aplicar naquele paciente que precisa de remover aquela secreção, que muitas das vezes está sendo produzida de forma exacerbada ou está acumulando, Então, o objetivo maior é a remoção dessa secreção, a fim de evitar outros prejuízos, somado com a infecção. Junto disso, a fisioterapia ela tem esse papel super importante dentro do papel no ambiente intra-hospitalar e levando esse paciente para uma alta onde você já conseguiu estabilizar o quadro desse paciente, mas ele tem esse quadro instalado de bronquiectasia, esses tratamentos, eles se prolongam para um atendimento ambulatorial, essas técnicas, Então, um paciente que vai depender de atendimento de fisioterapia por longo tempo, Ele precisa dessa ajuda porque ele, de fato, ele tem um prejuízo já instalado no pulmão. Então, ele precisa de técnicas para que possa ajudá-lo. E a fisioterapia, ela entra aí com um papel super importante, seja ela intra-hospitalar ou seja ela ambulatorial, O paciente em casa. Ele precisa ter esse acompanhamento e é super importante. Isso porque um paciente bem acompanhado, ele vai diminuir mais ainda a chance dele ter uma internação, Então, você prolonga, você evita essa
esse problema para o paciente, né? Porque junto de uma internação você traz consigo um tanto de outros problemas.